Olá, tudo bem? Está começando mais uma edição do Agora Agro e você vai ver a partir de agora. Sistema S. Governo não concordou e rejeitou a mudança. Pandemia da Covid-19 tem influenciado nas atividades dos frigoríficos brasileiros. Vendas antecipadas de soja para a safra, que ainda nem foi plantada, seguem bastante à frente do normal. Setor avícola brasileiro, o que preocupa agora é a diminuição do ritmo das exportações. E você vai ver o quanto é importante o melhoramento genético do rebanho bovino no resultado final da engorda. E você vai acompanhar uma entrevista sobre gestão de alta performance, rompendo paradigmas de gestão. O Agora Agro já está no ar. O presidente Jair Bolsonaro, ele converteu em lei a medida provisória que reduziu à metade as contribuições que são recolhidas pelas empresas para financiar o Sistema S, mas vetou todo o artigo que estabelecia os termos da redução e o período de duração do corte. A medida provisória 932, ela foi editada em abril, dentro das ações do governo para diminuir os custos para o empregador durante a crise do novo coronavírus. O texto original previa um corte de 50% por 3 meses nos valores pagos pelas empresas a entidades do Sistema S, que são Senai, SESI, SESC, SEST, SESCOB, SENAC, SENAT e SENAR. Com isso, a cobrança reduzida valeria de 1º de abril até o dia 30 de junho. O Congresso, porém, alterou a medida provisória e decidiu restringir o corte aos meses de abril e maio. Pelo texto aprovado, em junho os valores das contribuições seriam restabelecidos. O governo não concordou e rejeitou a mudança. A pandemia da Covid-19 tem influenciado nas atividades dos frigoríficos brasileiros. Empresas como BRF, JBS já tiveram plantas fechadas por determinação judicial devido à contaminação de funcionários. A interrupção das atividades costuma ocorrer por até 14 dias, quando o funcionamento pode ser retomado. Em entrevista à Rádio CBN, a procuradora Priscila Dib Scarvax, ela afirmou que o Ministério Público do Trabalho já firmou termos de ajuste de conduta com 87 estabelecimentos. E segundo ela, a situação é mais preocupante nos estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, Mato Grosso do Sul, Goiás, Rondônia e Minas Gerais. O Ministério da Agricultura, em conjunto com os Ministérios da Economia e também com o Ministério da Saúde, além de entidades representativas do setor de proteína animal, definiram uma portaria como forma de orientar os frigoríficos e buscar reduzir o ritmo das contaminações no ambiente de trabalho. Essa portaria vai harmonizar mais do que as ações para os frigoríficos, para que eles possam, neste momento de pandemia, trabalhar com a segurança de seus funcionários e também para que possam continuar a produção, trabalhando de maneira normal e trazendo os alimentos para abastecer o Brasil e o mundo. Isso foi o que disse a ministra Tereza Cristina. As vendas antecipadas de soja para a safra que ainda nem foi plantada, 2020-2021, seguem bastante à frente do normal para o período e agora chegam próximo de envolver metade da produção de Mato Grosso. Pelo menos é o que mostra um levantamento do IMEA, que é o Instituto Mato Grossense de Economia Agropecuária. Já as vendas da safra 2019-2020 estão basicamente quase acabando. Apesar de ninguém saber ainda ao certo quanto que o Mato Grosso vai colher na safra 2020-2021, nem mesmo os produtores, boa parte já negociou quase metade do que espera colher. Pelo menos é o que aponta esse levantamento do IMEA.
E segundo a entidade, o Mato Grosso pode colher 34,7 milhões de toneladas, dos quais 47% já negociou. Vale ressaltar que esse total já vendido é o dobro do negociado em julho de 2019, quando deu 23,2%. Os principais motivos devem-se aos preços atrativos ofertados, que ficaram acima de R$ 89,00 por saca na média de junho deste ano. Vale ressaltar que o volume de negócio está muito avançado quando comparado ao dos últimos 5 anos, que é 27,16%. Ou seja, os negócios estão 2 vezes mais adiantados do que o comum. Após o período de redução enfrentado pelo setor avícola brasileiro, que foi contornado, o que preocupa agora é a diminuição do ritmo das exportações. Cenário ameaça o equilíbrio alcançado pelo mercado. E de acordo com dados disponibilizados pela Secretaria de Comércio Exterior, que é a SECEX, durante o mês de junho foram exportados 335 mil toneladas de carne de frango. Somativa contabilizou uma redução de 13% dentro desse cenário, em que o preço também sofreu redução e a receita com os embarques diminuiu 32% na comparação anual, para 428 milhões de dólares. Contudo, no primeiro semestre do ano, o volume exportado ainda cresceu 1,1%, mas a receita caiu 9,3%. Como pontuou a Associação Brasileira de Proteína Animal, a BPA, agora na última semana, o mercado externo absorve mais de 30% da produção do país. E depois do intervalo, você vai ver o quanto é importante o melhoramento genético do rebanho bovino para aumentar a produção e a produtividade de carne. E você vai acompanhar também uma entrevista sobre gestão de alta performance, rompendo paradigmas de gestão. Nós voltamos já, é um minuto só. No portal Pai Eterno, você tem acesso ao conteúdo oficial do Santuário Basílica de Trindade. Confira notícias sobre a devoção ao Divino Pai Eterno, acenda uma vela da fé e muito mais. Acesse paieterno.com e faça parte desta família de amor. E agora você vai acompanhar o quanto é importante o melhoramento genético do rebanho bovino para aumentar a produção e a produtividade de carne. Confira. Agora, com Leonardo Nishimoto Souza. Ele é médico veterinário e um dos diretores da Qualita. A Qualita é uma empresa especializada com mais de 20 anos na área de melhoramento genético da pecuária de corte e vem fazendo um trabalho em nível nacional, vamos dizer assim, excelente, extraordinário. E o Leonardo, hoje, ele deu uma palestra aqui na Fazenda Engenho de Serra, no município de Bela Vista de Goiás, mostrando a vantagem de um rebanho fruto de um melhoramento genético. Quer dizer, mostrando os resultados que um animal melhorado vai dar no seu bolso. É isso mesmo, Leonardo? É isso mesmo, acho que o projeto Primeiro Passo, ele tem 3 pilares, né, que seria, como o professor Armélio fala, né, a gente tem o solo, a planta e o animal. Então a gente falou um pouco sobre o animal, a importância de ter um animal com potencial para responder à tecnologia que é desenvolvida na pecuária tropical. Bom, o resultado que vocês estão obtendo em várias fazendas, a gente já sabe que é um resultado excelente, que tem obtido os ganhos aí muito acima da média. Foi alguns exemplos que você deu hoje lá, né? Você poderia dar algum exemplo aqui? Exatamente, eu acho que o que a gente pensa em termos de melhoramento genético, primeira coisa, Antônio, eu acho que é fundamental o criador, o pecuarista, saber o que ele quer da sua propriedade.
certo? E essa definição do que ele quer está muito, no nosso ponto de vista, vinculado ao retorno financeiro da atividade. Então, quando a gente pensa nesse sentido, o Qualitas hoje, na verdade, desenvolveu ou ajudou o pecuarista a desenvolver um sistema de produção que garanta a ele pelo menos R$500 de lucro por hectare. Esse é o objetivo básico do projeto. Então, quando a gente tem definido que a gente quer ter pelo menos R$500 de lucro por hectare num Brasil em que foi falado que a média das fazendas tem R$28 de lucro por hectare, então você imagina a diferença em termos de resultado. Então, nesse sentido, todo projeto de melhoramento genético, ou seja, de seleção dos animais, é focado para atingir um objetivo de resultado financeiro, não o objetivo do animal ser mais bonito, certo? Ou ser um animal que vai agradar aos olhos, basicamente, do proprietário, mas principalmente vai colocar mais dinheiro no bolso dele. Então esse eu acho que é o grande desafio de adequar, vamos dizer assim, um animal a um sistema de produção brasileiro, tropical, que é baseado em pasto, certo? No manejo eficiente de pasto, como é aqui no projeto Primeiro Passo, com a ajuda de uma suplementação para favorecer o potencial desse indivíduo dentro desse sistema. Eu costumo comentar o seguinte, também não adianta muito você sair comprando os melhores animais se você não tem comida, não vai resolver problema nenhum. Não adianta você tentar mudar a pastagem, porque hoje é moda, é o Tanzânia, é esse, é aquele, se você não sabe manejar o seu capim. Então, em primeiro lugar, faça um planejamento, faça um estudo, para depois você pensar numa genética, você pensar no valor da sua arroba. E pode ter certeza absoluta, o melhoramento genético é uma das peças, uma das ferramentas a ser utilizada depois que você tiver principalmente comida. E olha que interessante, Tony, você vê que a gente citou, inclusive, lá na palestra, justamente esse ponto. Animais da mesma fazenda, uma ficou na fazenda de origem, os outros animais vieram para o projeto Primeiro Passo. E o desempenho dos animais aqui foi 270 gramas a mais por dia, com uma suplementação menor, ou seja, com menor gasto de insumos, comparado com os animais que ficaram na propriedade. Você vê o impacto do manejo de pasto, de fazer uma boa gestão do seu negócio em relação ao custo de produção e principalmente ao desempenho dos animais. E tem muita gente ainda que acha que adubar pasto fica caro, né? Isso fica caro porque não faz conta, não mede. Porque quando você medir, você vai ver que uma das coisas mais baratas que tem é adubar pasto. Exatamente, Tony. E se a gente comparar, como muito bem disse o Armélio, olha que se a gente comparasse, se a gente imaginasse o aporte financeiro que há na agricultura, se esse mesmo aporte, por exemplo, hoje para se produzir 1 hectare de soja, um produtor desembolsa R$ 3.500 por hectare. Imagine se a gente sonhasse em colocar um aporte que fosse a metade desse, certo? R$ 1.750 num pasto. Eu garanto para vocês que o resultado, em termos de retorno financeiro, ia ser muito superior ao que é obtido na soja. Bom, de maneira geral, o pecuarista, de maneira geral, parece que não acredita muito nas tecnologias, não, né? Ele prefere deixar lá, vai quem quer futebol clube, larga do jeito que está, do que investir e ter um resultado muito superior. E olha, o que tem de gente levando prejuízo na pecuária não está escrito, viu? Antônio, eu acho que qual que é o maior problema? O maior problema é que, infelizmente, o pecuarista sente essa insegurança em adotar essas tecnologias porque ele não tem os números na mão. Como foi bem dito, a gestão, certo, é fundamental. Saber quanto que custa realmente um animal na sua fazenda é fundamental para que a gente possa decidir de uma maneira, vamos dizer assim, com base em informações que te garantam um retorno maior. Então, o grande problema do pecuarista, esse fato de o pecuarista não adere à tecnologia, é simplesmente porque, infelizmente, ele não conhece a realidade dele. Então, acho que a grande mudança na pecuária vai partir pela gestão, certo? Para que realmente essas tecnologias que já estão disponíveis hoje no mercado, tá? Funcionam, são comprovadas, elas possam ser aderidas por mais pecuaristas. E depois do intervalo, nós vamos falar sobre gestão de alta performance, rompendo paradigmas de gestão. Nós voltamos já, é um minutinho só. No portal Pai Eterno, você tem acesso ao conteúdo oficial do Santuário Basílica de Trindade.
Confira notícias sobre a devoção ao Divino Pai Eterno, acenda uma vela da fé e muito mais. Acesse paieterno.com e faça parte desta família de amor. Eu vou conversar agora com Márcio Alexandre Fischer. O Márcio é doutor em Ciências Empresariais, mestre em Gestão Financeira e Controladoria e é especialista em Ciências Empresariais. E nós vamos falar de um tema, assim que, de maneira geral, não é muito levado a sério aqui no Brasil, que é o planejamento, a gestão, a forma de conduzir a coisa, ter aquele plano B, aquele plano C guardado na manga. De maneira geral, nós brasileiros procuramos assim levar a coisa meio na manha. Ou seja, parece que de maneira geral também o Brasil não tem um padrão, uma definição, vamos dizer, para a nossa realidade de gestão. Dr. Márcio Fischer, é um prazer tê-lo em nosso programa para falar de um tema altamente importante que é gestão, planejamento e condução do processo de qualquer empresa. Tudo bem com o senhor? Tudo bem, Toninho, prazer é o meu. É uma honra estar aqui com vocês. Obrigado pelo convite e confiança. Nossa, é um prazer enorme. Mas é mais ou menos isso que aqui no Brasil a gente, de maneira geral, não consegue levar assim muito a sério a nossa empresa. A gente já abre hoje e já quer ter um mega de um faturamento sem se preocupar, às vezes, com a qualidade daquilo que nós estamos oferecendo. É verdade, Toninho. O Brasil tem um problema de falta de uma referência de gestão própria. Grande parte dos modelos que nós temos são modelos de outros países que acabam sendo modulados a uma realidade brasileira. Mas falta um pouco da gênese de planejamento nosso, do próprio Brasil. E, via de regra, o empresário do Brasil, isso não é crítica, é apenas uma observação pontual, em tese, gerencia empresas baseado muito em quanto se vende e quanto se tem em caixa. E isso é um pouco rudimentar para efeitos de gestão. E o que a gente observa também, o que eu fico às vezes muito preocupado com isso, é que parece que não está na nossa índole, de maneira geral, do empresariado, de conduzir uma empresa como tem que ser conduzida. O senhor deixou muito bem claro agora que a turma preocupa mais com dinheiro em caixa do que com todo o processo evolutivo, que a coisa que ainda vai pela frente. Por que isso é assim aqui no Brasil, de maneira geral? Ok, então é isso mesmo, Toninho. Eu vejo que o Brasil tem esse problema porque gerenciar uma empresa com base em vendas e caixa é uma visão rudimentar de negócio. E isso leva a um problema grave de comunicação. A falta de formalizar uma proposta estratégica significa muitas vezes um gap entre o que o empresário busca e o que ele quer em relação à capacidade da equipe de executar essa estratégia. Isso cria um grande problema empresarial que Peter Drucker, um dos nossos contemporâneos de gestão, coloca como estatística, que 40% dos problemas de uma empresa são derivados de comunicação. E essa comunicação é exatamente a diferença entre o que se pretende e aquilo que a equipe deve executar. Se nós observarmos em qualquer processo de trabalho nosso, de consultoria, de assessoria, quando nós perguntamos a um executivo ou a um colaborador qual modelo de gestão vocês usam, adotam ou seguem, a grande maioria não consegue dizer. Então, se o próprio empresário, a equipe dele, não consegue dizer o modelo de gestão que se adota, vai ser uma dificuldade muito grande a execução desse modelo que sequer nós conhecemos conceitualmente qual é. E isso gera um grande problema empresarial. Outro ponto que é muito falho no Brasil é exatamente a falta de formalização de um projeto estratégico de pelo menos 5 anos. Muitas empresas sequer conseguem fazer uma gestão de caixa de uma semana. E o que a gente observa muito nos dias de hoje é exatamente a capacidade, ou a falta dela, de projetar e simular cenários. Talvez o grande desafio do empresário brasileiro, e isso vale também para o agronegócio, seja exatamente de entender aonde se está
e como se faz para chegar numa estratégia, pelo menos, de um prazo de 5 anos. O senhor tem uma experiência internacional muito grande. O senhor já trabalhou em várias empresas, em multinacionais. O que falta para o nosso empresário? Quando eu falo empresário, é o geral, é o dono do boteco até a grande empresa. Que no fim, a gestão tem que ser mais ou menos parecida, tem que se levar o negócio a sério. O que falta é o quê? É falta de conhecimento, é cultural, a pessoa fala, não, essa empresa, eu toco ela já há muitos anos e é assim mesmo, e é desse jeito, é assim que tem que ser. É mais ou menos isso, é problema cultural, é estrutural, é mental isso aí? Eu acho que é uma união de várias coisas, Tony. Uma delas é a questão cultural. Talvez o empresário tenha uma visão um pouco pessimista em relação à abertura de especialistas em gestão. Entendi. O que a gente vê são empresários que se especializaram em empresa, muitas vezes não em gestão. E empresa só é sustentável se tiver um processo de gestão muito bem fundamentado. Sim. Então, muitas vezes eu tenho toda a capacidade técnica de ser empresário, mas me falta a capacidade técnica de ser um grande gestor. E uma coisa não significa necessariamente a outra. Então, o que falta muitas vezes para o empresário brasileiro, que é muito comum no empresário de outros países, é abrir o negócio para uma assessoria ou para uma consultoria, naquilo em que o próprio empresário deveria se reconhecer não ser o melhor. Né? E os papéis, efetivamente, de uma consultoria ou assessoria seriam de complementar aquilo que falta no empresário. Entendi. Né? E isso a gente vê com muito mais real, muito mais palpável no cenário internacional. Em momentos em que existe uma defasagem nos resultados de um negócio, é muito comum que as empresas busquem ajuda de alguém que consiga cobrir a deficiência que o empresário não consegue cobrir. Dr. Fischer, eu gostaria de tê-lo aqui no nosso programa mais vezes, porque esse é um tema que mexe muito com todo mundo, tanto o empresário urbano quanto o empresário rural. E hoje, de maneira geral, o que a gente observa é que realmente falta uma cultura, vamos dizer, gestacional. Falta um modelo nosso, um modelo próprio. E eu acho que também falta um pouco de, vamos dizer, de educação profissional que uma boa parte dos nossos empresários não tem. Por isso eu gostaria, se fosse possível, de nós voltarmos numa oportunidade o mais rápido possível para dar assim, uma continuidade a esse tema, porque ele é muito importante. E eu sei também que o senhor tem aí vamos dizer assim, de maneira geral, para tu me entender, um aplicativo, um aplicativo de gerenciamento que é uma coisa fantástica. E eu gostaria de tê-lo justamente para falar sobre isso. Pode ser? Combinado, fico à disposição. É um aplicativo revolucionário no mercado para gestão empresarial de alta performance. Fico à disposição e agradeço de antemão. Então, Dr. Fischer, muito obrigado pela participação do senhor no nosso programa. E você que está nos acompanhando, se quiser bater um papo com o Dr. Fischer, perguntar alguma coisa em relação a esse aplicativo que ele tem, esse aplicativo de gestão, que é um negócio fantástico, está aí no nosso vídeo. O endereço, o e-mail fischer@bdi-gn.com, ou então você entra no site dele, que é o www.bdi-gn.com. É fantástico o material que o Dr. Fischer tem, independente de qual atividade seja a sua. Dr. Fischer, muito obrigado. Eu que agradeço, Toninho. Muito obrigado. E o programa de hoje chegou ao fim. E eu termino com a seguinte frase: milhões viram a maçã cair, mas somente Newton fez a seguinte pergunta: por quê? Um grande abraço, muito obrigado pela sua companhia, que Deus os abençoe e até o próximo programa.